Olá, meu nome é José e eu vou fazer a minha apresentação referente ao trabalho potencial indutor da fitoalexina glicerolina em soja pelo fungo Ganoderma sp. É a imagem do fungo que a gente utilizou para fazer os tratamentos e o experimento em si. Então, o trabalho ele é de autoria minha, José Eduardo Sefer de Stangarlin, Thaís Regina Kohler, Estela Mariane Klein, Cristiane Cláudia Mernez e o Odair José Kuhn, que foi o meu orientador nesse trabalho. Eu sou da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste, do Centro de Ciências Agrárias de Marechal Cândido Rondon, campo de Marechal Cândido Rondon, Paraná. Então, um resumo sobre o trabalho é a indução de mecanismos de defesa vegetal, como as fitoalexinas, é um método alternativo ao uso de pesticidas para controle de doenças em plantas. Vários produtos, incluindo produtos à base de micro-organismos, podem agir como indutores dessas defesas. Então, o objetivo do meu trabalho foi utilizar o extrato de basidiocarpo, o micélio e o filtrado de cultura do fungo Ganoderma para ver se ele induz a síntese de fitoalexina na soja. Então, o basidiocarpo de Ganoderma ele foi obtido em cultivo em meio sólido e o micélio ele foi obtido em fermentação em meio líquido. O filtrado do meio de cultura ele foi diluído com água destilada para 0,25%, 0,5%, 0,75% e 1%. As sementes de soja elas foram desinfetadas em hipoclorito de sódio por 10 minutos e semeadas em bandejas com poliestileno expandido contendo vermiculita, onde foram adiante destacados os cotilédones para a condução do bioensaio. E os extratos de basidiocarpo e de micélio foram testados nas concentrações 0, 100, 200, 300, 400 e 500 miligramas por litro. Então, de material e métodos, o basidiocarpo de Ganoderma ele foi coletado em árvores ao redor da universidade, em árvores já parasitadas com esse fungo e foram secos em estufa a 40 graus Celsius até massa constante. Após eles serem secos, eles foram moídos, triturados em moinho de facas e recolhido o material passando pela peneira de 20 mesh. No caso, essa imagem aqui é quando a gente pegou já o que havia sido triturado, o que passou pela peneira de 20 mesh e depois armazenamos na geladeira. Como está falando ali, os filtrados e os pós de basidiocarpo de micélio eles foram armazenados em geladeira a 4 graus. Foi feito isolamento e manutenção desse fungo em meio de cultura sólido BDA, batata, dextrose e agar. E a partir dessas colônias em meio BDA foi feita a repicagem para o meio de cultura líquido, BD, batata dextrose, mantendo-se em agitação a 150 rotações por minuto, 25 graus Celsius e escuro por 14 dias. Após esse período foi feita a filtragem e em filtro de 11 micrômetros de poro, separando-se o micélio e o filtrado. Então, tudo isso, como já falei, foi guardado na geladeira a 4 graus Celsius. Os cotilédones de destacado, eles foram colocados em placas de Petri, 6 cotilédones por placa, contendo 3 folhas de filtro três folhas de papel filtro esterilizadas e umedecidas em água destilada esterilizada. Em cada cotilédone foi feita uma cunha na superfície adaxial com auxílio de estilete e em cada uma dessas cunhas foram adicionados 20 microlitros dos tratamentos, o filtrado, o basidiocarpo e o micélio. As placas elas ficaram incubadas em BOD a temperatura de 25 graus Celsius no escuro, por 20 horas. Após esse período, os cotilédones eles foram transferidos para frascos de Lemaier de 125 ml com 15 ml de água destilada e esterilizada e estes foram agitados em agitador orbital a 150 rotações por minuto durante 1 hora para a extração da fitoalexina. Em seguida, os cotilédones foram retirados e o sobrenadante foi lido em espectrofotômetro com absorvância de 285 nanômetros. Como testemunha negativada, foi utilizada água destilada esterilizada mesmo, e os valores foram expressos em absorvância
por grama de massa fresca. Então aqui temos duas fotos. Essa foto de cá, ela é quando a gente tirou o fungo das árvores que já estavam parasitadas. E a gente colocou na estufa e até massa seca a gente ia sempre medindo na balança para saber quando que o peso se manteve constante. E desse outro lado a gente repicou o fungo para poder futuramente fazer os tratamentos e também ter o controle do fungo do Ganoderma propriamente dito. Então, de resultados obtidos, no filtrado, todos os dados que a gente obteve, a gente fez a estatística e representamos em tabelas do Excel, como essa aqui ao lado. Então, de filtrado, a gente obteve essa tabela com esses dados e o R ao quadrado da equação ficou 0,63. De micélio, também fizemos as mesmas coisas, os mesmos procedimentos, jogamos numa tabela do Excel e obtivemos R ao quadrado de 0,77. E de basidiocarpo, mesmas coisas, R ao quadrado de 0,91. Então, os resultados obtidos foram que é possível verificar que todos os tratamentos eles apresentaram um incremento em relação ao controle, sendo um incremento de 89% para o extrato de basidiocarpo, 24,5% para o extrato de micélio e 115% de incremento para o filtrado de cultura. Então, esses resultados eles indicam o potencial de Ganoderma SP para trabalhos futuros de controle de doenças em plantas pela ativação da síntese de fitoalexinas. Então, a conclusão, o fungo Ganoderma ele apresenta potencial indutor da fitoalexina glicerolina em soja, como mostrado pelos resultados. O filtrado teve um incremento de 115%, e o extrato de basidiocarpo 89% e o extrato de micélio 24,5%. Então, sendo o filtrado o maior incremento dentro dos tratamentos. Seria isso a minha apresentação. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela oportunidade e eu deixo aqui o meu e-mail para contato.